Fala, guerreiros! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Segurança. Todas as manhãs nos encontramos aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45. Afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag somos essenciais. Unidos somos muito mais fortes e é muito bom todas as manhãs estarmos juntos, trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. Dicas, skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham o seu tempo e conhecimento aqui conosco, e é muito bom estarmos juntos. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, a nossa mascote, ela, a Eusébia Matoso. Ele está sem som e com uma imagem meia É porque tem um caminhão dando ré aqui do lado, não queria atrapalhar. Hoje nós temos aqui o Eusébio. Muito bom. Christian Visval. Adalberto Benhaja. Animar! Bora animar. E o nosso convidado especial de hoje, Afonso Oliveira, do grupo Anjos da Guarda, está conosco. Bom dia, Afonso. Bom dia, pessoal. Bom dia, galera. Obrigado por estar aqui prestigiando a gente. Vai ser um prazer participar do 370º É o programa de número 371 do CT. Uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Agora o Adalberto não tem mais nada para falar. Já posso ir embora. Valeu, galera. Foi muito bom estar com vocês. Muito bom tê-lo aqui conosco, Afonso. A gente está transmitindo pelo YouTube, youtube.com/CT Segurança. E aqui no YouTube nós temos as nossas regrinhas de ouro, Silvano Barbosa. Já somos 16.800 inscritos orgânicos aqui no canal. Muito obrigado, pessoal. É isso aí, mas ainda é muito pouco perto de onde queremos chegar. Então, você que está nos acompanhando agora, seja ao vivo ou gravado, confere se já está inscrito no canal. Se não, se inscreve rapidinho e também ativa as notificações no modo todos para não perder nada. E aproveita, deixa seu like também, afinal não é sempre que o Afonso está aqui com a gente. Então, deixa o like, se inscreve e ativa as notificações. Bom, eu estou sempre aqui, só que eu estou do outro lado, né? É diferente. Temos a meta dos 100 mil. Quando chegar em 100 mil inscritos, tem uma foto que será revelada. 24 horas aqui no canal do CT Segurança, a gente vai deixar essa foto. Visual, eu queria saber o seguinte, a revelação dessa foto pode abalar algum relacionamento recente? Boa pergunta, hein, Silvano? E tem um amigo preocupado, então, hein? Se é recente... Veremos. A foto dirá. A foto dirá. O sorriso dirá, né, Adalberto? E aqui no YouTube nós temos também o nosso chat. A galera chega cedinho aqui com a gente. Afonso, vamos ver quem chegou por aqui. Christian Visual, você está na auditoria? Sempre, né? Não precisa nem perguntar, porque eu sempre estou. Christian Visual, você penteia o cabelo? Não sempre. Eu só ia ter o cabelo que nem Faz uma pegadinha. Tá sempre arrumado. Muito bom. BRX Tech, o Leandro chegou com a gente cedinho, o Rogério, bem-vindo, o Renato Buiú, grande Buiú, ele toda sexta-feira está aqui com a gente com a pergunta do Buiú. Tem prêmio essa sexta-feira, Silvano Barbosa? Sempre também. Nós temos mais um par de tênis daquela ação que o Christian vai contar para a gente, porque ele é garoto propaganda da ação. Vocês viram que show? Que animal, muito top. Dealer Shop e a Fazgold fazendo uma ação social, ajudando uma instituição que o pessoal desenha nos tênis, eles compraram vários para realmente fazer uma doação e ajudar a instituição, mas foi uma ação realmente fantástica. E sexta-feira temos esse tênis Multishow, que a Dealer Shop e a Fazgold estão doando. Uma mensagem aí, né, Rubão? Tem mais 3 aí no café. Um abraço. Segue aí. Hashtag fica a dica, né? Shinji Kiota chegou com a gente também, o Rodrigo Camargo. Mas você acha que é um tênis legal para andar de bike? Eu falei, cara, não sei, eu ando só uso tênis para andar de bike. Então é bom só para mexer no aplicativo, né? É bom, é só para brincar no aplicativo. Ô, Christian, agora o Ada tá só no sapatinho. Rodrigo Camargo, Elcio Binelli, né, da PGB Security, está com a gente também. Fernando Sois Silva, da Performance Lab. Bom dia, pessoal. Sérgio Fang, lá de Santos. O Zé Roberto, da Techboard Latam. Salve, guerreiros. Bom dia a todos. O Hiro está com a gente também. Metade da semana e vamos à luta. Demarque Clear, Zone Brasil na área. O Rafael, da GS, a Viane Piroja. O Leandro Silveira. O Diego, da Secur Distribuidor. O professor Tiane está com a gente também. Bom dia, sucesso. Alexandre Fontolan, o Fábio André, o João Gabriel Barreto, da ICTS, o José Geraldo,
Alírio Rodrigues está com a gente também. Afonso é referência no segmento de prestação de serviços, em especial em nossa Minas Gerais. Aí. Obrigado, Alírio. Alírio é um grande amigo, está na Bayer, lá no Nordeste, extremamente competente. É nosso colega na comunidade de segurança empresarial aqui e também é um entusiasta do segmento. Que show, já esteve conosco aqui também, grande Alírio. O Márcio Marques está com a gente também. É isso aí, galera. O Rafael pede aqui, manda um abraço para Afonso, faço parte do grupo da Anjos da Guarda, Rafael, supervisor técnico. Rafael está com a gente já há 7 anos e coordena a nossa área técnica, que também é um apaixonado pelo segmento, desenvolveu aí diversas técnicas e está à frente da nossa área. Ele tem hoje 8 pessoas sob a responsabilidade dele e tem uma entrega extraordinária. Sem direito a pedir aumento, hein, Rafael? Muito bom, galera. E é muito legal que a gente possa estar todas as manhãs gerando conteúdo relevante para o segmento, fazendo networking, fazendo uma coisa que o Adalberto adora, benchmarking, Adalberto, todas as manhãs, assim como toda a programação do CT. Silvano Barbosa, como está a nossa programação do dia no CT Segurança? A programação está excelente. Nós temos hoje, gente, um bate-papo, né? Depois do bate-papo agora às 8 com o Afonso. Às 9 horas nós temos o CTcast, tanto no Spotify como no YouTube. Hoje o nosso participante convidado mais especial é o Denis Coté, que é o CEO da Genetec, né? Falando sobre empreender no mundo e no Brasil. É um bate-papo que ficou muito gostoso, muito legal. Vocês têm que conhecer essa figuraça. Às 17 horas nós temos o Security Talks com o pessoal da Avantia. Hoje o convidado é o Laerte Yoshimoto, da Danone, vai falar sobre implementando a cultura da prevenção. E às 19h30 nós temos o Linha de Frente, com o nosso comandante Diógenes Luca, com o convidado de hoje é o Valdemar Lisboa, que é fundador do GAT. Sensacional a programação. Lembrando que o CTcast é o nosso podcast do segmento, episódio 84, é isso mesmo, Cristian? 84 semanas. É isso mesmo. De episódios inéditos no CTcast, desde janeiro do ano passado, gerando conteúdo relevante para o segmento. Tá lá, como o Silvano falou, tá lá no Spotify, que é a principal plataforma de distribuição de conteúdo de áudio, mas também tá no Deezer, tá no Google Podcasts, Apple Podcasts, tá em todas as plataformas, é só procurar por CT Espaço Cast. Tá lá o CTcast, fala galera. E o nosso Café com Segurança fica aqui na playlist, né? 371 episódios, como o Afonso falou, na nossa playlist aqui do YouTube, mas eles também virou podcast, Adalberto Benhaja? Viraram sim, Clebão. Estão lá no Spotify todos os episódios e a galera pode acompanhar. Abrindo o Spotify e procurando Café com Segurança. Todos os episódios, passaram diversos convidados por aqui. São tantos episódios que dá tempo de, enquanto você escuta, você correr uma maratona, meu. Boa, hein? 42K. O bacana é que quando você chega na linha de chegada, né? Quando finaliza a prova, tem uma faixa ali. Tem uma faixa que você passa, né? É que o pessoal não reparou o que está escrito nessa faixa. Entendeu? E o que está escrito, Sebão? Que mata essa curiosidade. É uma pergunta, Ada. É uma pergunta. Ou seria? Acho que o Christian pode responder essa pergunta. Vale milhões. Christian Visval, o que é o Credit? Boa. Credit, solução de antecipação de crédito que o CT Segurança lançou para integradores, instaladores, distribuidores, fabricantes, antecipações de até R$100 mil. Então vai lá no site ctsegurança.com.br que tem todas as informações e em breve temos novidades fantásticas do Credit para o mercado também. Sensacional. Pessoal, lembrando que é um processo desburocratizado, é rapidão, usa inteligência artificial, usa o que tem de mais moderno aí de análise para poder agilizar o processo de antecipação de recebíveis. Então você fez o upload da nota fiscal sendo membro do CT Segurança, isso é super importante. Fez o upload de uma nota fiscal para até 120 dias de prazo, você em 20 minutos recebe o dinheiro, está na conta. A gente tem 5 bilhões de reais disponíveis, é isso mesmo, Cris? Isso mesmo. Nosso parceiro tem 5 bilhões para essa ação do Credit. Bilhões, vocês ouviram direitinho. E, galera, outra iniciativa muito legal dentro do segmento para fomentar desenvolvimento das startups dentro do segmento de segurança é o Pool CT Segurança, capitaneado pelo Adalberto, lá no comitê da Bossa Nova. Ada, conta para o pessoal o que é o Pool CT Segurança. Só libera o áudio para contar. Costuma ajudar quando tira do mudo.
Tá bom. O Pool CT Segurança é um pool de investimentos dentro da Bossa Nova. Bossa Nova, que é a maior venture capital focada no investimento pré-seed de startups que estão na fase dos estágios iniciais dos seus negócios, e a gente criou lá dentro uma vertical de investimentos específicas para startups que desenvolvam tecnologias e resolvam dores do segmento de segurança. Então, esse fundo de investimento, junto com um comitê de pessoas especializadas no segmento e com todo o know-how, expertise e experiência da Bossa Nova para toda a análise das startups, enfim, para conseguir a gente buscar essas startups para a gente investir, fazê-las crescer e, de alguma forma, a gente ajudar também o nosso segmento ficar cada vez mais visível, além de buscar soluções inovadoras. E quem sabe, Clebão, quem sabe a gente tem um unicórnio dentro do nosso segmento logo mais, hein? Então, Silvano vai deixar no chat aí um link do formulário para quem conhecer uma startup, quiser indicar uma startup, a startup aplicar se o seu projeto, a sua startup para análise da Bossa, quem sabe fazer parte do pool, e quem tiver interesse também de ser co-investidor e fazer parte desse ecossistema e contribuir, chama no direct aí e vamos fazer parte, vamos mexer no nosso segmento, deixar o nosso segmento cada vez mais visível, não só trazendo soluções dentro do segmento, como também para quem está fora do segmento, os investidores olharem e ver o potencial que o nosso segmento tem. Muito bom! Duas baita iniciativas aí dentro do segmento. Galera, e hoje nós vamos falar sobre a Universidade Corporativa. A gente está aqui com o Afonso. Afonso, mais uma vez, super obrigado pela tua presença, pela tua participação aqui conosco. Deu uma caidinha na tua internet, você nos ouve normal? Normal, sem problema. Fui ali rapidão e estou de volta. Bom demais. E antes da gente entrar no tema em si, conta um pouco para nós, para a nossa audiência, da tua história, da tua trajetória e quem é a Anjos. Bom, nós atuamos há 33 anos, eu sou sócio fundador da empresa. À época eu fui emancipado, eu tinha 20 anos, e o nosso grupo hoje são 3 empresas, no segmento de vigilância patrimonial armada, no segmento de serviços e no segmento de segurança eletrônica. A gente atende exclusivamente ao segmento privado. Nós somos hoje mais ou menos 1.300 pessoas, colaboradores diretos, e atendemos a diversos segmentos. A gente tem hoje uma unidade, a nossa matriz é em Belo Horizonte, temos uma filial da empresa de eletrônica em Betim, temos uma filial em Itaúna, e a partir dessa filial a gente opera com soluções de vigilância, principalmente no segmento de escolta armada. Hoje a gente atende aí o segmento de medicamentos, explosivos. A região centro-oeste de Minas é uma referência nessa atividade comercial. Temos uma base de operações em Pouso Alegre, no sul de Minas, e mais recentemente fizemos uma unidade em Alphaville, aqui em Nova Lima, exclusivamente para treinamento do nosso time que atua na região. Então, a gente está sempre buscando estar próximo dos clientes, né? Eu tenho parceiros comerciais aí que nos acompanham. Até meu cliente mais longevo até agora está conosco há 26 anos, né? Então, são cases muito interessantes. E, assim como vários que nos prestigiam aqui agora, eu sou, e já manifestei isso antes, um apaixonado pelo segmento de segurança. Eu tenho para mim que nós temos a responsabilidade de proteger pessoas e marcas. E isso é um conceito muito amplo, na medida em que você tem a sua marca pessoal a ser protegida, você tem a marca do seu cliente, você tem a sua pessoa física, a sua pessoa jurídica, você tem a sociedade enquanto pessoas que também são afetadas pelo desdobramento da sua qualidade ou falta dela, né? E é por isso que a gente tem buscado sempre alternativas de crescimento para o nosso time, né? Do ponto de vista de conhecimento, do ponto de vista intelectual, que isso serve para a vida, né? E a gente sempre... ontem eu estava vendo uma fala de um gerente nosso de operações. Você não deixa de atuar na segurança quando você não está trabalhando. Aí você tem um papel muito mais importante, que é proteger seus entes queridos. Então, esse papel ele acaba sendo correndo
no sangue das veias, né? E é isso que a gente busca sempre. Que legal. E dentro desse conceito de disseminar conhecimento, Afonso, conta um pouco para nós do tema de hoje. O que é a universidade corporativa? O Kleber, mas só aproveitando essa fala do Afonso e já fazendo o link com a universidade, ele falou a respeito de, mesmo quando a gente não está ali na atuação, a gente não desliga, né? Essa questão, quem trabalha com segurança tem essa questão que está o tempo inteiro pensando segurança, porque vida, como diz o comandante Luca, né? Uma vida segura, uma vida saudável, né? E quando você pensa na questão da formação das pessoas, exatamente esse é o link, né? Não é só para ter uma mão de obra mais adequada, né? Também é para ter uma mão de obra mais segura, porque muitas vezes o pessoal fica preocupado, vou formar melhor o meu profissional aqui, porque assim ele bem formado, ele vai executar melhor o trabalho dele. Mas muitas vezes a gente forma melhor esse profissional para que ele chegue bem no trabalho, para que ele tenha uma vida mais regrada, para que ele tenha, né, uma situação mais tranquila, para poder desempenhar melhor o trabalho dele, né? Só para pegar um gancho aí na fala do Silvano, a universidade corporativa que nós desenvolvemos, por exemplo, nós temos cursos como finanças pessoais, né? Excel, dicas para o Enem, que, se você for pensar, não tem uma relação direta com a atividade profissional. E isso, Kleber, começou há muitos anos atrás. Eu me recordo que, em 2009, eu parei de estudar, né, ainda na adolescência, porque havia um conflito entre o trabalho. Eu trabalhava em um banco, desenvolvia atividades de segurança e estudava. E aí, num conflito, eu parei de estudar. E a empresa já constituída e tal, e eu não tinha concluído ainda o segundo grau, aquilo me incomodava e tal. Eu sempre fui um apaixonado pelo direito. Eu falei, quer saber? Eu vou voltar a estudar. Mas estava há muito tempo fora de qualquer contato com o ambiente acadêmico, embora sempre tivesse tido o hábito da leitura, esse tipo de coisa. E aí, em 2009, eu falei, vou fazer um supletivo, porque aí eu vou engatar e vou voltar a estudar e vai dar tudo certo. E aí eu provoquei, na época eu tinha uns 300 empregados, e vários deles não tinham concluído o segundo grau. E aí eu chamei a nossa gestora de RH, falei aqui, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma biblioteca da empresa e nós vamos incentivar que as pessoas façam o supletivo, né, para voltarem. A gente vai dar um apoio, nós vamos pagar as inscrições, a gente vai criar uma agenda de estudos que possa facilitar esse tipo de coisa. E falei, olha, me inscreve também. Ela não sabia, né, porque até então isso para mim não fazia muita diferença, né, do ponto de vista profissional. A gente já estava engatando aí uma reta de trabalho bem sucedido. E aí a minha ideia então era fazer o supletivo durante 6 meses, no ano seguinte fazer um vestibular. Coincidentemente houve um vestibular, haveria um vestibular poucos dias depois, e eu resolvi fazer esse vestibular como um teste. E aí eu fiz o vestibular e eu conversei com a minha equipe, falei, olha, para eu vou estudar de manhã, porque à noite eu não vou render o desejável, e vou fazer direito, né? Essa brincadeira pelo seguinte, a Milton Campos é a faculdade privada melhor referenciada, nós temos ainda hoje os melhores índices de aprovação na OAB. E aí eu fiz a prova da Milton Campos, né? Estudei, peguei algumas provas anteriores, e a prova, basicamente, né, o vestibular consistia em conhecimentos gerais e redação. E eu passei. Eu falei, opa, tem que aproveitar essa oportunidade, como é que eu vou fazer isso agora? Né, porque eu não tinha concluído o segundo grau. E aí eu fui eu tinha parado por uma briga com química. Não me chamem, tá? Não é a minha praia, definitivamente. E aí eu procurei a Secretaria de Educação e eles me disseram, olha, se você tem um comprovante que foi aprovado, você pode fazer uma prova especial. Você vai ter um delay, vai ter um tempo para a entrega desse certificado de conclusão, mas... E aí eu fiz as provas, né, 4 provas, passei também. Me matriculei na Milton Campos, né, eles sabendo que eu não tinha concluído, que esperaria ainda um tempo para ter esse comprovante, pela burocracia do Estado para essa expedição. E aí, dentro desse combinado, no prazo eu consegui entregar o comprovante. Resultado, eu consegui concluir a graduação, desmembrei os 2 últimos períodos em 3, então eu concluí a graduação em 5 anos e meio,
fui representante de alunos na comissão própria de avaliação, foi uma experiência extraordinária. Dessa experiência na Milton Campos, durante a experiência, eu abri a minha terceira empresa, que é a empresa de segurança eletrônica. Fiz a OAB do 9º período, como a meninada faz. Eu era um tiozão, né? Eu entrei com 45 anos. E aí, como eu tinha menos necessidade da aprovação, alguns embates, algumas coisas que eu via que, em determinado momento, eu podia auxiliar os colegas. Eu tive, só para contar aqui rapidinho um episódio que eu acho interessante, nós tivemos um professor de direito comercial, e ele aplicava umas provas malucas, e eu sei que boa parte da meninada perdeu média na matéria do professor e tal, era um absurdo, e tinha algumas questões com respostas dúbias. E aquilo me invocou, eu não precisei dos pontos, né? Eu acabei acertando o que era necessário. Mas eu comecei a conversar com um, com o outro, eu falei, quer saber, isso aqui está errado, esse cara tem que rever essa pontuação aqui dessas perguntas que tinham respostas dúbias, ele tem que rever isso aqui. Procurei o professor, expliquei, ele falou, não vou. Procurei a secretaria, não vou. Aí eu fiz uma enquete e eu percebi o seguinte, isso foi no 4º período, de todos os colegas que tinham perdido média, 86% tinham perdido com ele. Falei, opa, vou levar isso para o conselho. E aí eu fiz um gráfico, né? Bacana, fui lá para sustentar para o conselho da faculdade, fiz um gráfico, e aí a diretora, né, que virou minha amiga, por outros episódios, falou, Afonso, o que você propõe? Eu falei, olha, eu proponho que ele revisite essas questões especificamente para os alunos que perderam média. Tá? E foi muito bacana, porque isso foi aprovado pelo conselho. Eu acabei virando uma espécie de herói para a meninada, né? Porque era inédito esse tipo de coisa. E a satisfação maior foi ver que, no final do semestre, vários alunos ficaram ali no limite e, se não tivessem conquistado esses pontos, teriam tido problemas. Né? Foi uma experiência muito bacana. E aí eu falei, bom, eu tenho que ascender, eu tenho que levar isso, né? Levar isso para o meu time mais adiante. Nós temos uma parceria com a Fundação Dom Cabral. A Fundação Dom Cabral é nossa cliente já há muitos anos. E nós também somos clientes deles. Nós participamos do PAEX, que é o Programa para a Excelência. Então, todos os nossos gestores participam do PDD, que é o Programa de Desenvolvimento de Dirigentes. Vários deles participaram do Programa de Dirigentes Avançado. Eu próprio fiz esses módulos também. Mas isso não disseminava, como um todo, a cultura dentro da empresa. E a gente percebe, né, vários de vocês que nos prestigiam, são ligados à área de segurança, sabem que o conhecimento, que a produção de informação é tudo. Então, nós precisamos melhorar cada vez mais esse tipo de coisa. E aí, conversando aqui na empresa, nós optamos por criar módulos de treinamento. E a coisa foi evoluindo. Bom, vamos criar uma plataforma para isso? Vamos. E aí nós sistematizamos, nós criamos a Universidade Corporativa. Hoje nós temos 35 cursos disponíveis. Esse mês nós entregamos mais 6, nós vamos para 41. Temos tido uma ótima adesão. Eu estava comentando antes aqui na nossa cozinha, né, aqui com os colegas da sala, que foi muito interessante a pandemia, a adesão que nós tivemos, porque nós estendemos as inscrições para os familiares e interessante, porque às vezes você recebe um feedback muito positivo, né, um recado. Uns dias atrás eu recebi um áudio de uma filha de um vigilante nosso. Né? Eu sempre fui muito próximo da nossa operação, então vários dos nossos colaboradores têm meu contato pessoal, e ela mandou um áudio agradecendo. Ô, tio, obrigado, tá? Eu estou fazendo as aulas e estou adorando. Que legal. Então, assim, isso é um motivador maior para a gente. Né? É um caminho literalmente sem volta. Né? E eu conclamo, né, quem está participando conosco aqui, a ver o quanto que isso melhora, que vocês visitem nossa página. Hoje a gente tem algumas mudanças de legislação que geram um impacto extraordinário para a nossa atividade, né?
a própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela guarda uma relação extraordinária com a atividade de segurança. Então, se você não tiver o cuidado de ter um profissional com capacidade para discernir o que é possível e o que não é ser feito, o que é legal e o que não é, você tem uma fragilização da sua operação de maneira absurda. Então, o investimento sempre em conteúdo, informação, sempre vai valer a pena. Afonso, eu acho também um ponto bacana lógico, você deu todo aí a motivação, a inspiração, né, para esse projeto. Agora, explicar um pouquinho o que de fato é uma universidade corporativa, né? Não é simplesmente jogar alguns cursos ali, né? É de fato entender a jornada de aprendizado e de competências diferentes. Explica um pouquinho para a gente, assim, como foi a preparação e o que de fato, na sua visão, é a universidade, montar e ter uma universidade corporativa. É ótima a sua pergunta, pelo seguinte, nós temos várias jornadas que nós desenvolvemos. Quando nós começamos a estudar o que seria o conteúdo, quais seriam as aplicações, nós pensamos nas múltiplas aplicações que essa ferramenta poderia trazer para a gente. Então, além da gente buscar um conteúdo que fosse relevante, que nós entendíamos que podia implicar no crescimento de quem participasse conosco, nós desenvolvemos alguns caminhos a serem percorridos. Então, nós desenvolvemos, por exemplo, algumas trilhas, que o que é? A gente agrupa alguns cursos, né? Então, eu tenho, por exemplo, nós fizemos agora no mês de fevereiro uma jornada da saúde mental. Vários cursos que tinham afinidade, que promoviam um melhor bem-estar, foi o que o Kleber comentou anteriormente. Nós precisamos de um profissional que consiga se dedicar, enquanto estiver trabalhando, à operação. Então, não adianta ele estar no ambiente de trabalho pensando num problema doméstico, de um relacionamento, pensando numa dificuldade que ele teve na condução enquanto pai, enquanto marido ou enquanto esposa. Então, o que a gente tem buscado é o seguinte: criar afinidades de conteúdo, e a gente premia esse tipo de coisa. Então, se você pegou, por exemplo, uma jornada, e aí você tem psicólogos que fazem live, no caso da jornada do conhecimento, como eu falei, se o colaborador ele tem um login, ele tem uma senha, e a partir do momento que ele conclui aquele curso, ele tem um quiz a ser respondido, e ele recebe um certificado por aquela capacitação. Esses certificados, obviamente, a gente tem um monitoramento dessas informações, né, internamente, e a partir do momento que uma jornada é concluída, podem ser resgatados alguns prêmios internos aqui na empresa. Pode ser uma folga extra, pode ser um squeeze, prêmios simbólicos, mas que certificam que a empresa tem interesse, que aquela pessoa tenha cada vez mais motivação, né? A gente tem aí campanhas ligadas à prevenção e combate a incêndio, ao câncer. Então, você tem o Novembro Azul, você tem aí uma série de ferramentas que facilitam o dia a dia da empresa, melhoram a percepção do colaborador em termos da empresa estar contando com ele da forma mais saudável possível. E, é claro, o principal é que você cria uma harmonia na operação, né? Por que você cria uma harmonia? Você cria ali um facilitador para que a pessoa se desenvolva pessoal e profissionalmente, né? A gente tem tido aí uma grande preocupação de melhorar as experiências dos nossos colaboradores. Então, volta e meia, a gente faz estudos, porque é muito comum um profissional que tem uma boa produção, ele não sair da sua empresa, né? Nós temos pessoas que, infelizmente, aposentaram. Hoje, a nossa empresa tem 33 anos e eu tenho colaboradores com mais de 30, felizmente. Eu tenho a segunda geração, eu tenho pessoas que se aposentaram e que o filho gostou da atividade do pai e está aqui conosco hoje, né? Nós fizemos aí, ano passado, uma campanha muito bacana do Dia dos Pais, em que várias pessoas e várias famílias, eu tinha 2 gerações dentro da nossa organização.
Então, a gente acabou criando uma cultura de disseminação de conhecimento. E isso favorece extraordinariamente, né? Eu me lembro de ter lido, uma determinada oportunidade, um texto que dizia que existe o risco quando você capacita um colaborador e ele deixa a sua organização. Eu tenho para mim que existe um risco muito maior, que é você não capacitar e ele ficar. Então, vamos continuar investindo. A gente tem um caminho, como eu falei anteriormente, sem volta nesse sentido. Afonso, e também agora, com essa oportunidade de ensinar esses skills para os colaboradores e para os novos colaboradores, isso abre também oportunidade também para contratação de pessoas que não têm esse skill, você fala, puxa, ok, ele não tem, mas a gente vai ensinar aqui isso para ele. E poder não só ver a parte curricular, mas ver realmente como é a pessoa, os valores dela na contratação, ver outro tipo de coisas, em vez de ver só a grade, o que ele estudou, ou a formação? Christian, sua observação é excelente. Eu tenho aqui vou falar de um case, vou citar nominalmente. Nós temos uma área de qualidade na empresa. E essa área de qualidade, ela consiste em você mapear as necessidades dos clientes e estar sempre provocando, criando alternativas de operação melhores. Quando nós criamos essa área há 2 anos atrás, a gente estava partindo de um marco zero. Então, quem nós vamos contratar? E aí, qual é o profissional, qual é o perfil? Então, nós buscamos gestores de segurança pela afinidade com a área, mas e o que mais? Então, entrevistamos várias pessoas. E nós optamos por uma pessoa que ela não tinha a maior formação acadêmica, tá? Mas ela tinha um brilho no olhar extraordinário. Essa pessoa está conosco ainda, a área já foi ampliada, nós usamos a mesma lógica de contratação. Esse analista de qualidade, coincidentemente, é o nosso DPO hoje, tá? É um estudante de Direito, ele é um bolsista da Anjos da Guarda para o curso de Direito, e eu garanto que se a gente tivesse usado outro critério para a contratação, talvez a gente não tivesse tido tanta aderência da pessoa à atividade. Um menino, recentemente, ele fez uma publicação no LinkedIn, eu vou citar nominalmente, quem tiver curiosidade de ver, ele chama Michael Marks, ele fez uma publicação no LinkedIn que teve alguns milhares de curtidas e centenas de comentários, porque ele veio de Foz do Iguaçu para Minas, foi porteiro aqui quando chegou, e ele ascendeu, fez o curso de gestão, nunca teve vergonha, e nem deveria ter tido, obviamente, de ter iniciado sua trajetória profissional como porteiro. Hoje, eu tenho lido, porque em última instância vem para mim alguns relatórios de análises que ele desenvolve. E o índice de assertividade dele é extraordinário, a qualidade de pesquisas que ele tem desenvolvido. Então, assim, para a gente formar uma cultura e criar, a gente tem jovens valores aí que podem ser descobertos por qualquer empresa. Eu me aproveito de uma fala. Eu tenho uma menina aqui na empresa também, que hoje é menina mesmo, tá? Que é da nossa controladoria, e ela tem também um case muito interessante. Eu me recordo que quando ela me foi indicada, eu tinha acabado de ler o livro da Cristiane Correia, Sonho Grande, que conta a história do trio Embev. E tem uma fala um texto do livro, tem uma fala do Lehman, quando ele foi contratar, mentira, ele foi provocado a patrocinar um MBA de um executivo, que depois me falhou o nome, mas que virou o principal executivo deles num segundo momento, e ele patrocinou o MBA, embora à época a pessoa não fosse empregada dele, não tivesse ligação profissional, e ele fez 3 pedidos. Falou, olha, em Harvard, quando você identificar alguma coisa que seja relevante, divide comigo, esse conhecimento. Quando no futuro você puder, ajude alguém, e quando você concluir essa sua formação extraordinária, em igualdade de condições, venha trabalhar comigo.
né? Essa menina também é um case bacana, porque ela me foi indicada, ela tinha acabado de sair de um Asprom, que é um plano de menores, literalmente, né? Aquele plano de menor aprendiz. E uma amiga me indicou, falou, olha, eu falei, mas eu não posso ter um menino aqui dentro, não, gente, é uma empresa de vigilância, para com isso. E eu me insistiu tanto que eu acabei entrevistando a menina mesmo, ela não tinha completado 18 anos. Eu achei ela com um brilho no olhar extraordinário, falei, quer saber? Não vou contratar, mas vou dar um auxílio para ela. E aí eu perguntei, falei, tá, e o que você estuda? Ela falou, eu faço um curso técnico de segurança. Eu falei, tá bom. E com 20 anos, o que você pretende? Eu pretendo estar fazendo uma faculdade de contabilidade. E com 25, eu quero ter escritório de contabilidade. Eu falei, opa, para, tem um negócio errado. Você está fazendo um curso de técnico de segurança. Você quer fazer contabilidade? Não tem nada a ver. Vamos realinhar essa expectativa aí. Falei, não, mas esse curso eu não pago, ele é gratuito, ele é fornecido pelo governo. Eu falei, tá bom. E quanto custa o seu curso? Custava, acho que, R$200 por mês. Eu não ia ficar mais rico, não ia ficar mais pobre. Falei, faz sua matrícula e você tem o curso, você vai ser... você não vai trabalhar comigo, mas você tem o curso, pode mandar para mim aqui que nós vamos pagar. E fiquei feliz da vida, que eu não precisei contratar a menina, né? No ambiente de vigilância, era uma exposição a menos a um risco, e ela feliz da vida, porque ganhou. E aí eu comentei internamente com uma colaboradora, falou, Afonso, por que você não coloca ela numa faculdade, vai mudar pouco o valor, porque eu tinha para mim o seguinte, eu dei, né, contribuí para que ela tivesse um avanço de 2 anos profissionais. Então, tá bom. Ela me indicou uma faculdade, eu entrei em contato, contei a história da menina, ela tinha vindo de uma experiência familiar, né, a mãe tinha falecido, esse tipo de coisa, e consegui uma bolsa de 50%, desde que ela tivesse pontuação no Enem. E aí, falei com a menina, ela falou, não, eu tenho pontuação sim e tal, fez a matrícula, ok. Eu tive uma promoção interna e eu precisava de uma recepcionista. Eu falei no RH, falei, olha, em igualdade de condições, ela já é maior de idade agora, contrata a menina. Tá? Estou insistindo sempre no termo menina, porque ela era menina. E, à época, eu estava construindo o prédio, que é a nossa sede. Então, você tinha lá, além da atividade de vigilância, né, que te toma tempo, gestão, reunião, esse tipo de coisa, eu tinha a parte da obra para acompanhar, né, para validar valores, esse tipo de coisa. Eu me recordo, como se fosse hoje, que no primeiro dia, a consultora, o empreiteiro, tinha mandado para a gente 5 planilhas com medições, esse tipo de coisa. E eu perguntei para ela, falei aqui, ela na recepção, era próximo da minha sala, você sabe trabalhar com Excel? Sei. Cara, tenho vergonha hoje, mas vamos lá. Eu falei, sabe nada. Pensei, né? Sabe nada. Eu falei, tem aqui 5 planilhas, coloca tudo numa só para eu poder dar uma olhada. Ok. E saí para almoçar, né? Quando eu voltei do almoço, tinha um bilhete para mim na minha mesa. A planilha está errada. O que é isso? Né? Aí ela voltou do almoço também, chamei, ela falou, tem um erro aqui, prejudicando, né, o fornecedor, ele próprio mandou a planilha. Falei, tá bom, se essa planilha fosse contra a gente, eu teria que falar com ele para reduzir o valor, não teria? Teria. Falei, bom, se é a favor dele, a nossa obrigação, então, é fazer o contrário e dizer que ele tem a mais para receber, tá certo? Tá. Aí, ligamos, ele estranhou, né? Porque ninguém liga para os outros para falar que tem que pagar mais. E ela subiu no meu conceito. E aí eu tinha feito com ela, como eu falei, eu me apossei da fala do Lema aí e combinei com ela a mesma coisa. Falei, final do seu curso, igualdade de condições, vem trabalhar comigo, ela já estava aqui, então era continuar ou não, ajuda alguém quando puder e vai reportando o que tiver, e isso aconteceu de fato. Certo é que quando ela concluiu a graduação, eu falei, bom, agora está na hora dela voar, né? Tchau para ela queria ter o escritório, então vai ser feliz, fora. E falei, olha, chegou a hora da gente conversar de novo. Falou, não, eu quero trabalhar aqui. Eu falei, tá, então você vai ter um aumento de salário. Falou, não quero. Eu quero que você me ajude a pagar o MBA. Tá? Bacana, ela foi para o IBMEC, concluiu o MBA em controladoria, tem uma avenida pavimentada para crescer conosco aqui. Hoje é a pessoa que cuida dos nossos indicadores de PAEX, né, que é o programa para
para excelência. E é interessante porque uma menina, apesar de nova, ela tem 24, 25 anos hoje, com muita personalidade. E eu me recordo que eu participei de uma reunião que ela coordenou os trabalhos, né, porque ela que tem interação com o professor orientador da Fundação Dom Cabral, que nos assiste aqui e tal. E eu lembro que ela estava fazendo uma explanação e eu estava do lado de um superintendente nosso. E aí eu fiz um comentário, dei uma cotoveladinha dele aqui para fazer um comentário. Ela olhou para trás, me deu uma fuzilada com o olhar. Aí o Eduardo falou, nós estamos criando um monstro. Um monstro de competência, vamos lá. Né? Mas, então, assim, isso me enche os olhos, isso me encanta. Tá? Para quem quiser pesquisar, a Ananda Carvalho é a pessoa... E ela tá aqui no chat, colocou minha história favorita, meu dia D na Anjos da Guarda. Que legal. Isso aí. Ô, Afonso, cara, agora uma pergunta. Como é que fica o seu sentimento quando você escuta as pessoas falando que não investe em funcionário? Não, isso não dá certo. Não, isso é perda de tempo. Porque, cara, a gente vive, né, também de fazer esse tipo de trabalho no CT, né, de capacitar, de levar conhecimento. E quando a gente escuta alguém falar isso, a gente fica bem bravo porque não faz o menor sentido. Agora, você está na ponta lá, né? Você põe recursos próprios, você investe, você está colhendo esse benefício. Bem na pele mesmo, né? É vida real ali, total. Não é alguém achando, falando, que leu no livro e tal. Como é que fica por dentro isso? Bom, a mim incomoda profundamente quando a pessoa não detém todo o conhecimento, não faz a avaliação toda. Então, eu gosto muito de quantificar e de qualificar. Tá? Eu penso que tudo deve ser medido, né? E a gente tem aí uma série de indicadores de performance, desde do percentual de ronda que o nosso time realiza. A gente tem desenvolvido uma parceria muito bacana com o Gabriel da FADME. Eu vou falar com ele, inclusive, na próxima semana. Então, assim, a mim incomoda. E como eu acompanho a operação, né, eu sou apaixonado e a mim não cansa, né, ter interação com a empresa todos os dias, né, faz parte. Então, assim, mesmo quando eu estou de férias, não fica completo se eu não tiver disponível. Né? Eu lembro que quando existia Nextel, eu viajava para lugares que tinham Nextel também. Agora, com o WhatsApp, é mais fácil. Né? Mas, normalmente, eu opto, por exemplo, quando eu estou viajando para fora do Brasil, para um fuso horário que seja muito positivo ou muito negativo. De sorte que eu consigo interagir aqui, se quiser. Né? Eu sou um curioso do processo, né? Gosto muito de ler sobre. Hoje a gente tem uma literatura muito ampla, a gente tem aí cursos que melhoram a nossa realidade de conhecimento, as participações em lives aí como ouvintes também. E quando eu comecei, por exemplo, não havia nada, né? Então, eu me recordo, por exemplo, que no primeiro curso de gestão de segurança que foi criado em Minas Gerais, sabe Deus com que competência, eu fui professor. Entendeu? Porque realmente a carência era tão grande que, tipo assim, claro que eu dominava algum conhecimento em algumas áreas, né? Eu atuei durante muitos anos como consultor de segurança, por exemplo, para a Confederação Brasileira de Vôlei, que me permitiu uma jornada extraordinária, né? Todo o Brasil eu viajei, eu participei do projeto X Games no Brasil, né? Eu sempre fui muito ligado a eventos, né? Eu realizei um grande número de eventos de motocross aqui em Minas, em São Paulo. Eu tive umas jornadas muito bacanas, por exemplo, e era uma experiência ótima de campo, que era trabalhar com o caminhão do Faustão. Né? À época, o Frota é um sujeito muito interessante, e o nosso uniforme, inclusive, se vocês virem, a nossa jaqueta tem 2 logomarcas. Por quê? Porque eu ficava invocado, porque o Frota baixinho, e ele tampava a nossa logomarca de um lado, quando ele ficava na frente de um segurança. E aí eu coloquei dos dois, porque aí acabou o problema. Aí eu me recordo que nós tivemos um episódio lá em Valadares, né, aqui em Minas Gerais, e o local do sorteio era muito próximo. O Valadares é cortado por um rio, né, o Rio Doce.
e o local do sorteio era muito próximo do local do ganhador, a residência era muito próxima do local do sorteio. E não tinha jeito de ir de carro. Aí, bom, se vira nos 30, né? Vamos lá, vamos fazer o quê? Aí eu pus o Frota no pescoço de um segurança, literalmente, tá? de cavalinho no pescoço, cercamos o nosso segurança, cercamos o câmera e fomos a pé. E aí foi bacana, porque a época, para quem é mais antigo no mercado, deve se lembrar aí do falecido Walter Fonseca, né, da Fonseca's Gang. Né? Vocês novos talvez não... Mas era a empresa que era referência do Brasil, né? E o Frota citou a Anjos da Guarda nominalmente ao vivo no final do programa. A gente teria sido impossível. Eu me recordo que, a partir daí, nós conquistamos a conta da emissora em vários estados. Eu liguei para o Fonseca, em São Paulo, falei, Fonseca, desculpa, o cliente gostou, nós vamos fazer uma parte das operações. Né? Então, assim, eu sempre tive muita gente que me ajudou. Né? Eu tive a oportunidade de participar do Rock in Rio, né, a convite do Renato, da BSS. Então, assim, sempre houve uma interação muito grande. Né? Eu sempre pude aprender muito com pessoas do nosso segmento. Né? E isso, para mim, não para. Né? Então, assim, não existe, Silvano, o que você falou do trabalho impossível. É aquela história. Existe uma solução. Cara, se não, entrega o boné. Né? Quem me conhece, né, tem pessoas do meu time aí, eu carrego comigo uma emoção muito grande. Tá? Eu tenho... Pode falar tesão aqui? Pode, né? Espero que sim. Tenho um tesão muito grande pela atividade. Então, esse fenômeno, por exemplo, que está ocorrendo aí no Brasil, de haver um assédio em cima das empresas e tal, eu tenho, né, sido visitado aqui por organizações, por grandes grupos, mas, cara, tem um menor interesse. Por quê? Eu tenho um brilho de olhar para isso aqui, e se um dia eu tiver que abrir mão desse negócio, vai ser quando eu perder esse brilho. Mas falta muito. Falta muito. Fantástico esse papo, inspiracional. Aliás, se você gostou desse Café com Segurança, se inscreve no canal do CT Segurança no YouTube, porque todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 8h45, a gente está aqui. Hoje passamos um pouquinho do horário, mas, Afonso, quem quiser entrar em contato com a Anjos da Guarda, faz como? Estou chorando. Bom, Anjos da Guarda na nossa página, que é Anjos da Guarda, www.anjosdaguarda.com.br. Meu e-mail é afonso@anjosdaguarda.com.br. Estamos aqui inteiramente à disposição. Na página a gente tem uma série de dicas, né, e vários textos de comportamento e de segurança. A gente tem uma área de comunicação muito ativa. Então, diversos segmentos você encontra textos alusivos ao seu negócio. Se não tiver, pode nos provocar, que a gente vai fazer um estudo e desenvolver para você. Cara, adorei. Falo demais, como vocês devem ter percebido. Realmente vou adotar para o meu número de sorte o 371. Foi um grande prazer estar aqui. Eu estou inteiramente à disposição de vocês. Foi uma honra ouvir esse bate-papo. A gente é que agradece demais a sua participação. Excelente episódio. Obrigado mais uma vez. E, galera, passamos um pouquinho realmente do tempo, mas a gente fica com uma programação intensa do CT Segurança hoje, no decorrer do dia. E amanhã a gente está de volta aqui no nosso Café com Segurança, das 8 às 8h45. Valeu!